Queridos amigos e amigas do YouTube, seguidores do canal Memórias Históricas do Tempo, você também chegando pela primeira vez, muito obrigado pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos levar vocês até o túnel do tempo, uma viagem há mais de 80 anos para vocês conhecer algumas moedas do Reis. Muita gente tem muita dúvida sobre essas moedas, tempo dessas moedas, a época dessas moedas, os anos de cunhagem dessas moedas, os metais dessas moedas, que moedas elas ou cédulas elas substituíram. Então eu vou estar passando tudo isso para vocês. Muita gente confunde essas moedas com moedas reverso, invertido, mas não são. Essas moedas aqui são 9 moedas cunhadas no padrão medalha. O que isso quer dizer? Isso é uma medalha? Não, claro, isso é uma moeda. Mas ela foi cunhada no padrão contrário às moedas do real que circula hoje no Brasil. Então, vou pegar uma moeda aqui. Então, essas moedas, a do real você gira. A efígie está de cabeça para cima. Então, quando ela encontra de cabeça para baixo, ela é reverso invertida. As moedas do real, padrão moeda. Então, você girou na vertical, ó, é normal. Essa aqui, você girar na vertical, Santos Dumont que fica de cabeça para baixo. Mas isso não quer dizer que é moeda reverso invertido. Então, as moedas do real se gira na vertical. E as moedas desse período se gira assim, ó, na horizontal. Deu para entender? Todas essas moedas são assim, no padrão medalha. Então, temos aqui moeda de 100 réis da âncora, em homenagem ao Marquês de Tamandaré. Essas moedas foram cunhadas entre 1936, 37 e 38. Aqui é de 200 réis, da maquininha, ou do trem, ou da Maria Fumaça, ou locomotiva, ou baronesa, é tanto o apelido dessa moeda, do Barão de Mauá, cunhados em 1936, 37 e 38. Aqui é a moeda da lira. Muitos falam até do violão, da harpa, mas é a moeda da lira, 300 réis, do poeta Carlos Gomes, cunhada também em 1936, 37 e 38. Aqui é a moeda da lâmpada, do gênio, né? Moeda de 400 réis, também cunhada em 1936, 37 e 38, do gênio Oswaldo Cruz. Então essas 4 moedas aqui, ó, essas 4 moedas é de cupro-níquel, tá? Cunhadas em 36, 37 e 38. Agora, essas são de bronze e alumínio, tá? E essas aqui foram cunhadas, essas duas. Deixa eu pegar na mão aqui. Deixa eu puxar mais pertinho para vocês entenderem. Essas foram cunhadas em 1935, 36, 37 e 38. Essa também. Foram cunhadas um pouco antes. Aqui é de 35, a moeda raríssima, e é de 35 também da Bíblia. Essa aqui em homenagem ao regente Feijó, e essa aqui ao padre José de Anchieta, tá? Então a de bronze e alumínio, 35, 36, 37 e 38. A de 35 da Bíblia, ela módulo maior, é a moeda mais rara, tá? Então moedas de bronze e alumínio. Aí veio a moeda de 2.000 réis. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000. Agora veio a moeda de 2.000 réis. Essa moeda de 2.000 réis veio substituindo as moedas da mocinha, que foram cunhadas a partir de 1924 até 1934. Moedas da mocinha, só que o padrão era moeda, tá vendo? Era moeda. Aí substituíram pela 2.000 réis da espada, em homenagem a Caxias, só que no padrão medalha, certo? Então essa moeda de 2.000 réis substituiu a moedinha de prata, só que foi só no ano de 1935, que a moeda de 1936, 37 e 38 foi assim, ó, de bronze alumínio, certo? Bronze e alumínio. Então teve 2 moedas, já de 35 começou em prata e terminou 36, 37 e 38 em bronze e alumínio. E aqui, a última moeda de prata circulada no Brasil.
moeda de 5 mil réis, moeda da ASA, em homenagem a Alberto Santos Dumont. Essas moedas foram cunhadas em 1936, 37 e 1938. Conforme eu falei, que essa moeda de 2 mil réis substituiu a moeda da mocinha de 2 mil réis também, então vamos voltar aqui para as moedas que antecederam essa aqui. Então vamos voltar aqui, ó, mais um pouquinho no túnel do tempo. Então essas moedas foram cunhadas após a Primeira Guerra Mundial, 1918 até 1935. Essa aqui foi até 1934, essa aqui até 1931, essa aqui até 1930. Então essas daqui, ó, de 20 réis, 50 réis, 100 réis, 200 réis e 400 réis, foi 1918 a 1935. Lembrando que aqui não teve a moeda de 300 réis. Tá? 300 réis foi criada a partir daqui. Tá? 36, 37 e 38. Então, que essas moedas, todas aqui de cupro-níquel, essas duas aqui, ó, a Fortuninha é a moeda de 1.000 réis da Fortuna, em bronze e alumínio, e 2 mil réis da Mocinha de prata. As moedas da Mocinha, cunhadas também entre 1924, que foi a primeira, até 1934. Aí o que aconteceu? Essas moedas aqui de 2 mil réis foi cunhada logo primeiro, em 35, porque essas moedas da Mocinha, o resto estava perdendo valor, então essas moedinhas já estavam sendo recolhidas. Então havia necessidade de moedas grandes, com maiores valores, porque as moedas da Mocinha, eu vou mostrar como é que elas estavam. A Mocinha está em perfeito estado essa aqui, certo? Mas ela já estava assim, de tanto circular, muitas, essa aqui ainda tem boas condições em relação a outras, que não dá nem para ver mais nada. Então havia necessidade de trocar a moeda de 2 mil réis. Então trocaram primeiro a moeda de 2 mil réis, por isso fizeram de prata, a moeda de Caxias. Lançaram a moeda de prata e depois seguiram em bronze e por final fizeram a de 5 mil réis do Santos Dumont. A moeda de 5 mil réis do Santos Dumont veio substituir uma cédula do réis, 5 mil réis. Então circularam junto a cédula de 5 mil réis, tá? Cunhada a partir de 1924. Quando chegou na década de 30, muitas cédulas dessas já estavam super deterioradas. Na época do bonde, muitas dobras, então estava dando muito prejuízo à Casa da Moeda e o Banco Central. Então fizeram essas moedas de 5 mil réis para substituir o que estava sobrando. Só que essas cédulas, em 1942, foi reaproveitada, tá? Para o cruzeiro, 5 mil réis, virou aqui, ó, 5 cruzeiros. Deixa eu mostrar o carimbo, que foi a primeira cédula carimbada na história do Brasil. De 5 mil réis, era uma assinada aqui, Álvaro Brandão, né? Ó, para 5 cruzeiros, primeira cédula carimbada. 5 mil réis para 5 cruzeiros a partir de 1942. Aí deu continuidade a essas cédulas até os anos 50, cédula de 5 mil réis virou 5 cruzeiros com esse carimbo. Na verdade teve 3 estágios, 1924, né? Sem o carimbo, depois ela virou um carimbo de cruzeiro aqui em 1942 e logo em 1945, 44 para 45, ela virou 5 cruzeiros. Então ela foi reaproveitada. Só mudaram a parte de trás da cédula, tá? Botaram aqui a conquista do Amazonas. Só mudou a parte do reverso da cédula, mas a frente é uma cédula reaproveitada do Visconde do Rio Branco. Na época não tinha as microchancelas, aqui ó, não tinham as microchancelas. Existia na cédula também da segunda estampa, aí já acabou os autógrafos, as rúbricas, aí veio as microchancelas, tá? Diretor da Caixa de Amortização e o ministro da Fazenda. Aqui parou as rúbricas nas cédulas. Então aqui está aqui as 4 cédulas, história do início aí também do cruzeiro, final do réis e o início do cruzeiro pelas cédulas. Final de mais um vídeo aí com a história das moedas brasileiras, uma parte aí do nosso réis da década de 30, anos 30. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.